Como construir programas de incentivo e de engajamento que realmente funcionem. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer como uma das maiores farmacêuticas do mundo, a Sanofi, tem atuado nesses temas tão importantes. E a nossa convidada para isso é a Fernanda Palmer, Head de Pessoas e Cultura da unidade de consumo da empresa. Então, se vocês querem saber tudo sobre engajamento e programas de motivação, fiquem por aqui e acompanhem nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da ForSales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, para quem não conhece, dá um pulinho lá em forsales.com.br para conhecer melhor a metodologia pioneira e exclusiva que fez a ForSales virar a maior empresa do segmento na América Latina. Para começar, queria dar muito boas-vindas para você, Fernanda, dizer que é um prazer estar recebendo você aqui, a Sanofi, e conhecer, né, as marcas que depois o pessoal vai saber, mas fazem parte do nosso dia a dia, né? Olá, Rodrigo. Olá, Patrícia. Prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante quando a gente fala de engajamento, incentivos e motivação. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Fernanda Palmer, Head de Pessoas e Cultura para a unidade de consumo da Sanofi. Quando a gente fala de unidade de consumo, nós estamos falando dentro das nossas principais marcas, Dorflex, Novalgina, Alegre, Interior Germina e muitas outras marcas amadas que realmente buscam trazer o autocuidado para o nosso consumidor. Que bacana. Legal. E a Paty com certeza conhece todas, eu diria. Todo mundo tem esse kit de primeiros socorros aqui, não é? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Fernanda, é um prazer te conhecer e poder conhecer um pouco mais de marcas que eu acho que estão no nosso dia a dia aqui, né? Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E para começar, eu já queria que você pudesse contar um pouquinho sobre o que levou, né, essa unidade de consumo a aprimorar os programas de incentivo e engajamento, né? O que vocês fizeram? Legal, obrigada, Patrícia, pela pergunta. Quando eu penso no momento da nossa unidade de consumo, nós estamos passando por uma transformação muito importante. Nós estamos fazendo o descolamento dessa unidade de consumo dentro de um grupo maior. E para uma transformação como essa, como vocês podem imaginar, a gente precisa ter as pessoas conectadas, engajadas, não só fazendo parte da transformação, mas liderando essa transformação conosco. Então, tem um ator que eu gosto muito, o nome dele é Daniel Pink, e ele fala um pouco sobre motivação. E um dos pontos que ele fala é, antigamente motivação era muito relacionada a salário, benefícios. Isso era lá a motivação 1.0. Hoje em dia, nós estamos na motivação 3.0. Salários e benefícios são importantes, sim. Mas, quando a gente fala do que mantém o brilho no olho, vai muito além. A gente está falando de autonomia, a gente está falando de propósito, a gente está falando das pessoas conseguirem se desenvolver e crescer. Então, quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para o momento em que nós estamos, comunidade de consumo, os programas e as ações de engajamento que nós criamos são conectadas com o que a gente quer fazer as pessoas se conectarem, co-criar e ir além para fazer parte de verdade dessa transformação. Legal. Então, quer dizer, tem esse descolamento, esse spin-off, né? Ele está demandando ou tornando oportuno criar um vínculo ainda maior das pessoas com o projeto, com as suas carreiras, com as possibilidades desse negócio em transformação. E aí surge, então, essa nova perspectiva que vocês estão dando pro tema, né? E aí eu queria, se for uma informação pública, né, qual que é o motivo desse spin-off da unidade de consumo? Só para a gente entender também um pouco do que está por trás do movimento maior do case, né? Por trás do case. Claro.
esse é um movimento que vem acontecendo no mercado, então nós não somos a primeira empresa de OTC, né, de produtos sem prescrição, que está passando por isso. Outras empresas também passaram. E quando nós falamos, né, da possibilidade de inovar, da possibilidade de fazer diferença, os nossos produtos de consumo, eles trazem uma agilidade muito forte. Então, para conseguir cada vez mais incentivar o autocuidado, trazer as soluções que o consumidor precisa na velocidade que precisa, nós acreditamos que como uma unidade separada, a gente tem um poder ainda maior para fazer isso e conseguir de verdade impactar os nossos consumidores. E aí, Fernanda, você trazendo esse ponto, eu acho que tem muito a ver com os programas de incentivo e engajamento, obviamente, porque você vai precisar ser muito mais rápida, engajar muito mais. Eu adoro o Daniel Pink, então concordo muito com o que você trouxe no começo também. Agora, me traz um pouco assim, quais são os tipos, né, de programas de incentivo e engajamento, porque eu estou entendendo que com esse spin-off vocês também tiveram que mudar algumas coisas, né? Então, quais são esses incentivos? Claro, eu vou dividir aqui os principais pontos, os principais programas em 3 pilares. Um primeiro pilar, que é criar um ambiente onde as pessoas sintam que elas podem ser elas mesmas. Um segundo pilar, que é criar um ambiente em que as pessoas entendam o que está acontecendo e se sintam parte disso. E um terceiro pilar, que é um ambiente em que as pessoas possam crescer, possam florescer, possam se desenvolver. Quando a gente fala especificamente do primeiro pilar, né, que é onde as pessoas possam ser elas mesmas, a gente vem trabalhando com diversas ações, que vão desde falar de segurança psicológica, trazer um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para isso, treinamentos, sessões, rodas de conversa, desmistificar assuntos que muitas vezes as pessoas não falam por ter receio, até as nossas políticas e práticas, né? Então, nós temos uma série de práticas e ações muito conectadas com diversidade e inclusão. Uma delas, e que eu tenho um carinho gigantesco, é a nossa licença de gênero neutro. Então, hoje, independente do gênero, independente se é uma adoção ou não, o colaborador pode tirar até 6 meses de licença parental. Então, é uma política que eu tenho muito orgulho e que, de alguma forma, é uma das ações que eu acredito que ajuda a criar um ambiente inclusivo na organização. Quando eu falo do segundo pilar, que é um pilar onde as pessoas, né, entendam e se conectem com o que está acontecendo, nós vimos uma oportunidade de criar uma aproximação com a liderança em momentos mais informais. Então, em um momento de transformação, em que nós temos muita ambiguidade, né, muitos pontos que às vezes ainda não estão claros, muitos pontos que a gente ainda está desenhando para o futuro, nós criamos alguns momentos que a gente chama de café conexão, com a liderança, com o board da empresa, em que as pessoas se inscrevem, elas falam qual é o assunto que elas querem falar, seja cultura, seja carreira, seja o momento que a gente tem para o futuro, e nós temos momentos abertos com isso, com todos os níveis da organização. Não importa se é um operador, não importa se está em vendas, não importa se é um gerente sênior, mas criar, inclusive, esse ambiente. E mais do que isso, nós criamos momentos que, né, nós temos um grupo, que nós chamamos de influencers, que criam ações relacionadas também a isso. Então, nós não criamos sozinhos como PNC ou como liderança, nós ouvimos o que as pessoas querem também trazer para esses pontos. E o terceiro, né, o ambiente que as pessoas possam crescer, nós vimos a necessidade, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de trazer para as pessoas a perspectiva de como elas podem se desenvolver cada vez mais. Então, nós criamos um programa para falar sobre protagonismo na carreira, com momentos de inspiração, com rede de mentoria, onde nós formamos pessoas, formamos mentores, formamos colaboradores para falar de carreira com outros colaboradores também. E com isso, nós trazemos o protagonismo para a pessoa. Sou dono da minha carreira, sei para onde eu posso ir. E um segundo programa de desenvolvimento, que eu sou muito fã, é o que a gente chama aqui de acesso, que começou com foco externo em desenvolver jovens em situação de vulnerabilidade. Parte desses jovens nós decidimos trazer para dentro da organização, e durante este ano nós estamos focando em desenvolver os jovens que estão dentro dessa organização, seja através do próprio programa, né, que veio, ou seja, através de outras ações afirmativas, desenvolver esse público para, de fato, florescer no mercado no futuro. Sensacional, assim, de verdade, Fernanda, porque é o que você falou no começo, né? Hoje,
com as várias gerações que a gente tem dentro de uma única organização, salário não é mais o que incentiva, sem dúvida nenhuma. Então, as ações que você trouxe, para mim, elas são super relevantes. E aí, um ponto para mim, Rodrigo, vou até perguntar aqui, como é que você mede, né? Porque esses programas, eles estão realmente fazendo efeito? Ou seja, o teu turnover está diminuindo, o teu absenteísmo, você consegue ter uma taxa de engajamento melhor? Quais são os indicadores que você está usando de sucesso? E até o depara, né, Paty? Quer dizer, de antes dessa estrutura baseada no tripé do Daniel Pink para a estrutura com o tripé, quer dizer, qual que foi a evolução dos indicadores, né, de engajamento? Legal, obrigada pela pergunta, super importante. Nós somos muito conectados em como medir o sucesso, até para que a gente possa ajustar a rota, né? A gente às vezes implementa um programa que é super bacana, mas que não dá o efeito necessário. Nós temos algumas métricas aqui importantes. Uma delas é a nossa pesquisa de engajamento anual. Nós levamos super a sério a nossa pesquisa. Ela acontece globalmente e nós, dentro dessa pesquisa, conseguimos olhar os diferentes drivers de engajamento. No último ano, nós decidimos trabalhar como driver em 3 principais: crescimento, reconhecimento e liberdade de opinião. Nós acabamos de sair com a nova pesquisa, fresquinha, resultados aqui super recentes, e nós crescemos nos 3 pilares, em 2 deles para toda a organização e em um deles para grande parte das áreas. Na liberdade de opinião, tiveram algumas áreas que ficaram estáveis, não cresceram. Além disso, obviamente, turnover é um ponto que nós observamos muito frequentemente, ainda mais em um momento como que nós estamos vivendo, de transformação, de novo, de ambiguidade, é esperado um turnover maior. Mas o que a gente vem acompanhando é um turnover menor do que no último ano, antes do que nós iniciamos, que é um ponto super positivo. E tem um terceiro ponto, que é a métrica das ações em si. Para todas as ações que nós criamos, nós colocamos métricas claras do que são sucessos, sempre ligado à nossa pesquisa de engajamento, mas também ligado especificamente àquela ação. Então, por exemplo, a ação de carreira que eu compartilhei com vocês, de desenvolvimento, nós temos o nosso plano de desenvolvimento individual interno. E a gente tem um lugar no sistema em que se coloca isso. Antes da ação acontecer, nós tínhamos menos de 30% dos planos de desenvolvimento atualizado. Pós-ação, 80%. Uau. E com uma referência aqui que se tornou regional e que outros países agora estão adaptando também para fazer a implementação. A licença parental neutra. Quando nós iniciamos essa política lá em 2020, foi um super desafio em termos de adesão, né? Existe uma série de receios, uma série de medos. Hoje, a gente tem 73% de adesão por parte dos homens, e nosso objetivo é 100%. Nós queremos que todo mundo se sinta de verdade seguro para poder investir esse momento com a família também. Esse é um ótimo ponto, né, de licença. Acho que aqui a gente podia ir para um outro programa depois para a gente poder falar disso. Tabus da licença parental. Porque de fato, quando a gente coloca isso para as empresas, os homens falam, putz, mas eu vou ficar 6 meses longe do trabalho. Sim, estão né? criando uma pegadinha aqui. É uma armadilha. Mas é muito legal, né? Porque mostra o quanto eles aderiram e eles estão entendendo que isso é bom no final do dia para a família, e eles têm uma segurança psicológica de que eles podem voltar depois e o trabalho vai estar lá, né? Então... E a gente criou uma licença parental aqui na The Force Sales Company, mas ela ainda, preciso ser honesto, ainda ela é sexista. Por quê? Porque a masculina é muito menor que a feminina, né? Então a gente tem a masculina, acho que dependendo do quantos anos de empresa você tem, você vai aumentando, né? A licença é remunerada, mas ela é além da lei, né? Ela é um plus. Mas é muito discrepante ainda, né? O que a gente oferece para as mulheres e para os homens. E eu queria, ainda nessa questão dos programas de incentivo, só para dar o contorno completo, eu queria só ter certeza da questão dos incentivos financeiros, né? Vocês têm alguma estrutura de incentivo financeiro ocorrendo em paralelo com essa estrutura de incentivos não financeiros, né? Que é a autoexpressão
senso de comunidade, né, de pertencimento, de grupo, de pertencimento, a questão da maestria, além do não financeiro, vocês têm uma estrutura que corre lateral ali de financeiro? Como é que é isso, Fernanda? Nós temos uma estrutura, né, de remuneração que olha, obviamente, para todas as práticas que nós temos de remuneração, para garantir que nós estamos alinhados com o mercado e de forma atrativa. Então, obviamente, a gente faz essa revisão anualmente para garantir que nós temos as práticas e a remuneração necessária para atrair e manter os profissionais que nós queremos. E mais do que isso, até falando em reconhecimento, obviamente, nós temos um bônus que é super ligado aqui à parte de performance, né? Super importante também essa conexão, mas nós temos um programa de reconhecimento que nós chamamos de Bravo, internamente, que para ações específicas, para projetos específicos, as pessoas também podem reconhecer através dessa plataforma. E essa plataforma também se transforma em pontos que podem ser resgatados, seja por experiências, seja por produtos também. Então, obviamente, nós temos uma estrutura de benefícios forte, concreta, mas mais do que isso, nós também buscamos por ações de desenvolvimento que possam também ser impactadas através dos comportamentos que nós vemos na organização. Quando a gente fala em uma transformação cultural, como a que nós estamos vivendo, incentivar e ter reforços positivos para os comportamentos e ações que nós acreditamos também faz muita diferença e move o ponteiro. Sem dúvida. Eu fiquei curioso para conhecer esse programa, né? De pontos, né? Pois é, que interessante. Vocês desenvolveram internamente ou um fornecedor externo? Se puder abrir nomes de fornecedores para a gente trocar também dicas aqui, né, com a audiência. Claro, é um fornecedor global. Tá. A plataforma em si se chama Bravo mesmo. O nome do fornecedor já é o nome da plataforma. Tá. Isso. E como que funciona, né? Nós temos lá os nossos comportamentos, os comportamentos que são relacionados à nossa cultura, e dentro desses comportamentos, um colaborador pode indicar qualquer colaborador, independente do nível, e reconhecê-lo por alguma ação, algum projeto, algum comportamento de destaque, né? Obviamente sempre linkado a isso. Dependendo da pontuação, isso pode vir desde um simples thank you, até uma pontuação mais bacana que vai passando aí por diferentes níveis. E dentro dessa pontuação, aparece para o gestor da pessoa que é reconhecida. Então, tem ali, né, também a questão da visibilidade da exposição. Existe um hall da fama global, em que todo mundo consegue ver quem foi reconhecido e por quê. E o colaborador recebe esses pontos que ele pode acumular e resgatar posteriormente também. Fernanda, uma dúvida. Você percebe diferença entre gerações para esse tipo de incentivo, né? Ou seja, os mais jovens, eles se conectam mais ou para vocês não tem essa distinção? Eu percebo de uma forma muito clara, para ser honesta. Eu acho que algumas ações, elas são no-brainer. Algumas, todo mundo, de alguma forma, se conecta. A de reconhecimento que eu acabei de mencionar, super. Mas quando eu penso em outros pontos, por exemplo, a nossa política de home office, flexibilidade, eu consigo ver uma tendência clara entre gerações em nível de adesão à política, inclusive em entrevistas de pessoas mais jovens trazerem de forma muito forte. Para mim isso é importante, algo que eu não abro mão, e de outras gerações muitas vezes trazerem, poxa, legal, nice to have, mas não é o que move o ponteiro para mim. Então, obviamente, quando a gente vai fazer um programa de incentivo, por isso, aquele grupo que eu mencionei, né, multidisciplinar, de diferentes níveis, de diferentes escopos, é tão importante. Quando eu coloco essa galera para co-criar em termos de engajamento, a gente consegue capturar percepções de diferentes gerações e trazer um programa que tenha muito mais impacto. Eu acho que isso a gente acabou não dando ênfase, Rodrigo, mas os programas de influencers, né, que foi o que a Fernanda trouxe, eles são extremamente importantes. E isso você pode colocar em vários outros lugares, né? Então, na área de comunicação interna, você pode ter influencers, né? Na marca empregadora, você pode ter influencers. E eu achei muito legal a ideia de vocês de terem influencers para a questão de incentivo, benefícios, enfim. Então, de fato, vocês têm um grupo, né, que ele é um grupo teste, né, ou seja,
Se você joga a ideia ali e a ideia não cola, a ideia não funciona, sem dúvida nenhuma você não precisa nem jogar isso para toda a organização. Então, Eu achei legal que você trouxe um ponto ali por trás da tua pergunta, Paty, da questão geracional, que é o fato de que o engajamento, a motivação é algo muito particular, né? Cada um tem um botão, sim. né? Cada um tem um gatilho ali que aumenta, diminui. Então, tem uma individualidade por trás desse processo maior de engajamento teórico, né? Sim. Dos pilares do engajamento e tudo mais. E então, eu entendo que dentro dessa estrutura de engajamento teórica, vai acontecer engajamento de várias formas diferentes na prática, né? E Sim. aí eu acho que essa questão geracional entra, né? Quer dizer, você conseguir democratizar as ações para que elas cheguem em todo mundo e fazer ações para públicos específicos que e eventualmente... personalizados, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu entendo que vocês fazem, né, Fernanda, isso de uma maneira mais personalizada, assim. Esse é o grande diferencial das grandes empresas hoje, né? Que não é igual para todo mundo. Então, sei lá, não sei aqui na Sanofi, né? Mas plano de saúde. Muitos jovens... acham que não precisam. Acham que não precisam, né? Ou plano odontológico, por exemplo, mas preferem ter um plano de pet, porque vão gastar mais. Então, esse tipo de diferenciação faz com que você escolha uma cesta, né? De incentivos, dizendo assim, puxa, essa cesta aqui, ela me proporciona um engajamento maior na companhia. E eu queria perguntar em linha com isso que você trouxe, Paty, eu queria pedir para a Fernanda citar para nós os principais programas de engajamento que, na tua leitura, são one fits all, que tem um efeito geral em todas as camadas da empresa, e alguns exemplos de programas específicos que, para determinadas camadas, você entende que geram efeitos relevantes. Só para a gente ter aí uma curadoria de ações possíveis de serem feitas por quem está nos acompanhando dentro desse conjunto mais amplo de ações que vocês têm, né? Pensar as principais aí para a nossa audiência, né? Legal, é uma ótima pergunta, Rodrigo. Quando eu penso, por exemplo, em ação de carreira e protagonismo, que eu sou particularmente muito fã, assim, é algo que, independente em toda a minha experiência, independente do momento da minha carreira, eu sempre tentei colocar na agenda, porque eu acho que é algo que sempre funciona. As pessoas sempre querem parar, e muitas vezes não param por falta de um incentivo, por falta de inspiração, por falta de tempo para pensar na própria carreira. E quando nós damos as ferramentas, quando nós paramos como liderança sênior para falar sobre isso, a gente mostra a importância que esse tema tem. Então, esse é um que, para mim, sempre funciona. Tá na dúvida? Aqui vai funcionar. Obviamente, como se faz isso? A gente pode ter, sim, camadas diferentes. Então, talvez como eu vou engajar um líder sênior, pode ser diferente de como eu vou engajar um operador no chão de fábrica. Eu tenho um exemplo aqui super bacana em relação a isso, que recentemente nós desenvolvemos um programa de desenvolvimento de operadores, também conectado com esse programa maior de carreira que a gente vinha fazendo. Por quê? Essa era uma população que, quando se falava em próximo passo, o que eu posso fazer de diferente, como eu posso continuar crescendo dentro, né, do meu escopo, tinha às vezes alguns desafios, tinha uma falta de clareza de qual era a diferença dessa cadeira para essa. Então, a gente teve um trabalho super importante nos últimos meses, que foi de mapear de forma muito clara principais diferenças técnicas, principais oportunidades de desenvolvimento e um career path um pouco mais desenhado dentro da organização para essa população. E hoje esse grupo consegue ter com forma muito clara, ok, se eu quiser chegar aqui, tecnicamente eu sei que eu preciso me desenvolver nisso. Isso, para mim, funciona super bem, por exemplo, em um plano de operador, mas não é um modelo que eu acredito quando eu falo, por exemplo, numa liderança sênior. Porque, para mim, uma liderança sênior, ela não tem necessariamente, se não for um olhar mais técnico, um career path fechado. Existem tantos caminhos possíveis, né? Quem disse que o próximo passo pode ser esse? Por que eu não posso ter um movimento transversal? Por que eu não posso passar por uma outra área? Para mim, aqui não funciona. Esse é um primeiro olhar. Acho que um segundo olhar, que vocês comentaram um pouco, é a parte de flexibilidade nos benefícios, né? Nós temos um programa hoje que ele
faz um pouco disso, ele é parcialmente flexível, então nós temos um leque específico de benefícios que envolvem plano de saúde, check-up, e que a pessoa tem pontos em que ela pode escolher o que para ela faz mais sentido. E aqui a gente vê bastante essa diferenciação. Em um grupo isso funciona mais, em um grupo isso funciona menos. Tem gente que simplesmente nem olha qual é o período lá de adesão, é o que é default, e não faz muita diferença. Tem pessoas que realmente desenham a sua vida e a sua dinâmica particular com base nisso também. E aí tem um outro ponto que para mim sempre funciona, que é quando a gente consegue se engajar com um propósito maior, né? Então nós temos aqui também uma ação chamada Purpose Day, que acontece globalmente, que uma vez, um dia, né, por ano, nós paramos para vivenciar um propósito junto com uma das nossas marcas. Então nós vamos em instituições, temos um trabalho ali social muito importante. As pessoas saem desse tipo de ação energizadas, elas saem conectadas com o que a nossa marca está propondo. Então, esse é o tipo de coisa que eu também vejo funcionando de forma muito ampla. Legal. Bacana. Queria entender um pouco de você, ou seja, com toda essa mudança, né, que eu acho que a sua vida não deve estar sendo muito fácil neste momento, que a gente sabe que é sempre complexo. O que vocês estão pensando como próximos passos, né? E até antes disso, na verdade, né, ou seja, como é que foi esse processo de implementação, né? Qual foi a aceitação disso e próximos passos? Eu vou começar respondendo a sua segunda pergunta. Por favor. Para a primeira. Quando eu penso um pouco no processo de implementação, assim como toda transformação, o maior desafio é trazer a necessidade da mudança, né, o porquê que nós precisamos mudar, colocar espaço na agenda, que é outro ponto. No momento como o que nós estamos vivendo de business é sempre um desafio, e trazer as pessoas para liderar essa transformação. Nós estamos também no meio de uma transformação cultural. Então, nós acabamos de lançar, 3 meses atrás, a nossa nova cultura globalmente. E não é por acaso que o nome dessa cultura, como nós chamamos, é Challenger Mindset. Porque é justamente essa mentalidade de sempre desafiar, fazer diferente, trazer o status quo para um outro olhar que a gente quer trazer cada vez mais. Então, quando eu olho dentro do processo de transformação, nós também precisamos fazer isso. A gente começou, obviamente, envolvendo a liderança, e não só envolvendo a liderança na validação de um plano. Não, essa liderança veio, construiu junto o plano que nós queríamos ter macro, e eles são sponsors de pilares também. Porque é uma forma da gente trazer ainda mais voz, né? De novo, como pessoas e cultura, eu acho que eu sou o coração de tudo isso para ajudar a conectar, mas o ambiente é nosso, e trazer esse protagonismo para todo mundo faz uma super diferença e ajuda as pessoas a internalizarem e fazer essa transformação. Um segundo ponto em como a gente fez isso, que também é algo que eu acredito muito. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer um curso em Harvard, e uma das coisas que a gente mais discutiu era como a gente poderia olhar o que eles chamam de top-down prescriptions, sem deixar de olhar o bottom-up necessidades, né, de alguma forma. Então, conseguir fazer um matching dessas duas coisas, conseguir juntar o que a gente tem de estratégia com o que as pessoas precisam, faz muita diferença. O quanto mais rápido a gente consegue fazer isso, mais rápido a gente consegue ter sucesso. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, o que a gente pensa para o futuro, né? Tem muitas coisas bacanas. Acho que, falando especificamente da nossa pesquisa de engajamento, como eu mencionei, nós estamos agora com a pesquisa saindo do forno, né? Acabou de sair aqui os resultados. Agora, todos os nossos líderes, nosso board, tem a missão de ter uma conversa com os times para entender um pouco mais a fundo o que significa o que saiu ali na pesquisa, como que isso se traduz em ações que nós podemos construir juntos para o futuro. E no começo do ano, a gente olha para revisitar o nosso plano e falar, tá bom, isso que a gente fez continua funcionando, isso continua fazendo sentido, isso aqui, talvez não tenha mais o impacto que a gente está precisando, talvez seja uma outra iniciativa junto com os nossos influenciadores também. Obviamente, além disso, né, nós temos algumas ações ainda de carreira planejadas. Então, o próprio grupo de influenciadores fez uma proposta super bacana de trazer um podcast para falar de carreira com as histórias internas. Então, a gente vai concorrer aqui com vocês internamente para trazer aqui pontos de carreira, inspiração.
Então, isso é algo que também está no forno para ser lançado em breve. E sobre o acesso, que é o programa aqui de impacto com jovens, foi a nossa escolha durante este ano olhar para o público interno. Mas no ano que vem, a gente quer voltar a olhar para o externo também, mas com formato um pouco diferente, pensando em como a gente consegue fazer conexões com stakeholders, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com a nossa fábrica, para aumentar ainda mais a empregabilidade dos jovens que a gente acompanha. Legal. Legal, Fernanda. Parabéns mesmo, assim, porque eu acho que é um programa super bem estruturado. Entendo que as ideias vêm dessa unidade mesmo, né? Ou vêm de uma matriz, não, né? Não. Vocês têm autonomia para criar. Nós temos autonomia para criar, obviamente. Quando eu falo em cultura, minha cultura é global. Claro. Aqui a gente tem autonomia para criar em como a gente vai fazer essa cultura ser vivenciada. Mas a maior parte dos programas que eu mencionei aqui, eles nasceram aqui dentro com base no que a gente acreditava que era de fato a necessidade para o nosso time. Você sabe que eu adoro pensar usando sistematização, né? E eu acho que eu vou usar isso que você falou por muitos anos, né? Da convergência do top-down para o bottom-up, dessa parte do bottom-up alimentando, trazendo a necessidade, e do top-down executando as iniciativas, né? Dando forma para o que precisa ser feito para atender aquele ponto. E sobre a convergência, né? Quanto mais rápido acontecer os dois caminhos, né? Quanto mais rápido eles se encontrarem no meio, que é o ponto de execução, né? Mais rápido vai acontecer a entrega de valor, né? E eu achei muito interessante, porque é muito comum a gente ter um desalinhamento, né? Ou você faz um top-down muito rápido, ou você fica excessivamente coletando impressões, pontos de vista. E não executa. E não executa, ou ficar confusa na execução naquele oceano de informações, perspectivas. Então, gostei dessa sistemática de pensamento, né? De entender que a entrega de valor está em achar o ponto intermediário ali, o ponto ótimo entre captar e entregar, né? Entender e fazer, né? Sem dúvida. Bem interessante. Agora, Fernanda, para quem está nos ouvindo, né? Eu acho que você tem uma experiência muito boa em termos de programas de incentivo, como foram feitos, enfim. Se eu estou no RH que ainda tem muito por fazer, onde você entende que a pessoa poderia começar? Né? Ou seja, qual é uma dica aí bacana para dizer, olha, começa por aqui que eu acho que vai dar certo, né? Ou seja, pelo menos para a gente não errar tanto, né? Quem tem um RH aí que ainda precisa de muito por fazer. Ótima pergunta, Patrícia. Para mim, o principal ponto, e ele pode parecer simples, mas é que eu acredito muito que é o que move o ponteiro, é ouvir as pessoas, mas ouvir genuinamente. O que eu quero dizer com isso? Eu estava ontem em uma discussão com uma consultoria externa falando de práticas de mercado, muito ligada à remuneração. E dos pontos que surgiu foi as pessoas normalmente colocam perguntas na pesquisa de engajamento, que muitas vezes nem é a pergunta certa, e elas não param para entender o que aquilo de verdade significa quando a pessoa respondeu sim ou não, ou quando ela respondeu uma determinada nota. Então, ouvir genuinamente as pessoas e trazê-las para construir junto é o que faz a diferença. Mas mapear quais são as pessoas certas para construir junto também. Por quê? Por exemplo, quando eu falei do nosso programa de influencers, os nossos influencers, eles foram escolhidos de uma forma muito pragmática. Nós fizemos uma pesquisa com os nossos colaboradores para entender quem eram as principais pessoas que geravam uma influência positiva dentro do dia a dia delas, que podia ser o gestor, podia ser o RH, podia ser um par, podia ser uma pessoa do outro time. E dentro desse mapeamento, nós olhamos para aquilo, garantindo, obviamente, diversidade de ideias, diversidade de níveis, diversidade de áreas, e falamos, ok, esse é o grupo que a gente agora quer aprofundar o que nós queremos ouvir e que vai ajudar a gente a co-criar. Porque são pessoas que influenciam de uma forma positiva, são pessoas que trazem a diversidade que a gente precisa ouvir e são pessoas que estão engajadas. São pessoas que realmente acreditam no que a gente está criando como empresa também. Então, ouvir genuinamente as pessoas, trazer as pessoas certas para co-construir,
eu acredito que move muito o ponteiro e é um ótimo ponto de partida. No fim do dia, gente, nós temos um negócio, nós temos marcas lindas, mas o grande motor de uma organização são as pessoas. E se a gente tem as pessoas com a gente para transformar, é onde o negócio pode ir para um outro nível, é onde o impacto vai para um outro nível também. Eu estou muito de acordo com a Fernanda e, enfim, né, no meu último trabalho, a gente trazia muito essa questão de fazer muito bem o feijão com arroz. E o que é bem o feijão com arroz? É escutar muito bem as pessoas, né? O RH, ele precisa escutar. Ele, para mim, ele é o que faz a costura entre as várias áreas, né? Ele passa por toda a cadeia de valor da companhia. Porque sempre vão ter pessoas em todos esses lugares. Então, a gente precisa, de fato, estar ouvindo muito bem as pessoas. Então, para quem tá nos ouvindo aqui, eu acho que esse é, de fato, um ótimo começo. E ter números, né, Fernanda, para poder depois falar com o C-Level, mostrar por que isso é relevante, né? Então, isso diminuiu o turnover, isso melhorou o absenteísmo, isso melhorou o engajamento, vai trazendo cada vez mais. Eu acho que a gente vai conseguindo espaço dentro da organização também. Muito legal, muito legal. Eu acho que tá em linha exatamente com isso que você falou, né, Paty, virar o braço direito do CEO, né? Sem dúvida. Nesse processo, porque o RH ele tem essa perspectiva, atuando dessa forma como vocês colocaram, ele tem uma posição muito estratégica no xadrez do negócio. Então, levar essa voz, né, essa perspectiva pro head do negócio é muito estratégico, porque aí a pessoa realmente consegue contemplar, dar o peso adequado para as coisas que estão acontecendo no negócio, né? Sim. Quer dizer, puxa, estamos bem, não estamos tão bem, estamos aqui, precisamos ir para lá, o momento da empresa é esse, então o tema do engajamento é crítico ou não é? Que nem acho que a gente começou a conversa nisso, que a Fernanda falou, pô, momento de spin-off, então se a cola não estiver funcionando, vai cada um para um lado e vai desgastar o material ali que está dando solidez para a construção. E então também tem esse xadrez, né, dessa pessoa também ponderar o quanto que precisa de alinhamento, de engajamento devido àquele momento, porque vão ter momentos que vão precisar do engajamento absoluto, né, passando por uma crise, né, por uma recuperação judicial, por um Covid da vida, né? Então, acho que trazer garantir que o C-Level da empresa esteja exatamente na mesma página que o RH também, eu acho que é um ponto bem crítico, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, Fernanda, queria te agradecer muitíssimo, tá, por você ter vindo aqui compartilhar esse case de vocês. Achei muito interessante. Várias coisas do que você falou e da Paty, né? E, sobretudo, o contexto desse spin-off. Eu achei muito interessante o momento do mercado farmacêutico de estar colocando os negócios de alto giro com uma outra perspectiva de operação. Sim. Porque eles são negócios que se assemelham muito mais a bens de consumo do que a produtos técnicos de baixo giro, muitas vezes, né? Um remédio para, né, sei lá, para um problema crônico que é tarja vermelha, né? É um outro contexto, né? Uma outra abordagem, um outro ritmo. Então, achei muito interessante esse spin-off. A gente vê isso do nosso lado, a gente vê outras empresas também nesse momento de individualizar operações de OTC, né? E muito legal. E também todo esse contexto que você deu por trás do projeto de incentivo, né? Quanto isso criou, reforçou a necessidade do programa. Então, muito obrigado. Acho que você gerou uma contribuição bem importante aqui para a nossa audiência. E esperamos ver você de novo aqui, viu, Fernanda? Fica já o convite no ar, né, Paty? Com certeza, com certeza. Foi muito legal. Obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer gigantesco estar aqui com vocês. De novo, até comentei com vocês no começo, tem muito conteúdo bacana. Para mim é um prazer estar aqui, super top, novamente, e falar sobre outros temas no futuro também. Com certeza, com certeza. Fica já o convite no ar e esperamos de verdade te ver aqui, viu, Fernanda?
Para quem está acompanhando até aqui, quero deixar um convite especial, dá uma navegadinha na playlist do Gestão de Pessoas, mais de 200 episódios, a gente tem mais de 220 horas de programa aqui, vários cases também muito legais de engajamento que podem complementar ou reforçar os pontos que a Fernanda trouxe aqui. Então, não deixem de dar uma navegadinha na playlist para continuar aumentando a caixa de ferramenta de vocês com os principais cases, tendências e boas práticas do mercado, que é a abordagem aqui do programa. Um abraço a todos e todas, a você, Fernanda, Patti, e até o próximo Gestão de Pessoas.